Filipenses capítulo 1, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão com os bispos e diáconos em Filipos. Graça a vós e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Até aí, tá bom. A carta de Filipenses é uma carta bem curtinha, apenas 4 capítulos, você senta e lê ela de uma vez só, é algo maravilhoso, você vai ver o quanto ela tem a nos edificar justamente nos dias atuais. Por que eu digo isso? A humanidade ela vive constantemente em busca de alegria, em busca de tranquilidade, esse é o anseio do ser humano. O ser humano, ele quer ser feliz, ele quer sentir paz, seja uma paz de espírito, seja uma paz nas finanças, seja uma paz no casamento, seja uma paz nos relacionamentos, é isso que todo ser humano quer, ele quer paz. Isso é tão certo que nós vemos até remédios, os tranquilizantes para fazer o quê? Para trazer justamente paz às pessoas. E não apenas remédios, livros são escritos constantemente com o objetivo de quê? Trazer alegria, felicidade. Tem um livro, já é antigo agora, né, chamado O Segredo. E ele traz o segredo ali, né, da felicidade. E um dos segredos do livro, eu vou adiantar para você não comprar, é o seguinte: pense positivo. Pense de forma positiva. Quando você acordar de manhã e for pegar o trânsito lá de São Paulo, pense positivo, todos os semáforos vão estar abertos quando eu passar. E se você fizer isso, as forças do universo vão convergir a teu favor e então o seu dia vai ser melhor. Sabemos que isso é balela, que isso é uma papagaiada, que não serve para nada. Mas esse é o anseio do ser humano, ele quer ser feliz. Tanto é que, há uns domingos atrás, eu ensinei aqui para os irmãos o livro Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley. E esse livro ele é uma distopia que fala justamente da sociedade perfeita. Uma sociedade onde não há tristeza, onde não há choro, onde ninguém pode ficar triste, não pode, existe remédio para isso, todo mundo é feliz o tempo todo. E não apenas a questão de livros, nós vemos as religiões também oferecem constantemente paz, de uma forma ou de outra. Você vai ver, olha, siga a nossa religião, alcance o nirvana e tenha paz, siga a nossa religião, faça yoga, então você vai ter paz. Até o traficante da esquina, ele vai te oferecer um barato para você dar uma fumadinha e ter uma paz, nem que seja momentânea, porque todo ser humano quer paz. Os filósofos perguntam assim: qual que é o sentido da vida? Já ouviu? Shakespeare, né? Ser ou não ser, eis a questão. Eu sei que talvez você nunca teve essas dúvidas filosóficas na sua cabeça. A dúvida maior talvez que você teve foi diante do frango, né? Assar ou fritar, eis a questão. Só que essas coisas fazem parte da vida do ser humano. Conhece-te a ti mesmo. E nós vemos hoje que aqueles coaches que fazem um desserviço para a sociedade, que eles vão na mesma pegada. A diferença é que a alegria, que a felicidade, eles dizem que está em você. A partir do momento que você se dedicar, você vai ver que você não é um Zé Linguiça na vida, mas que você pode alcançar grandes coisas. E então a felicidade está em você mesmo. Eles vão dizer, olha, olhe para o cinza, mas veja tudo colorido. Você vai ver que as coisas vão melhorar. E então você acorda numa manhã chuvosa, nublada, cinzenta, e está igual um bobo dizendo, o dia está lindo. Não está, está horrível. Está bom para dormir, para trabalhar é horrível. E pastores seguem o mesmo fio. Por que eu digo isso? Quantas vezes eu já vi pastores funcionando mais como palestrantes motivacionais, dizendo que você precisa decretar que as coisas estão bem na sua vida. Ainda que não esteja, pela fé, decreta. Está lá. Decreta, o meu marido é uma bênção, ainda que ele seja um cara que não valha nada, mas você precisa declarar, o meu marido é uma bênção, os meus filhos são um capeta, mas você tem que falar, são anjos. E então se você fizer essas declarações, as coisas vão melhorar. Mentira, não vão não. Eu e você, nós precisamos aprender que esses métodos, eles fazem um desserviço para todo ser humano. E é isso que nós vamos ver constantemente aqui na carta de Paulo aos Filipenses. E hoje, eu quero passar apenas 2 princípios, a título de introdução. Põe o primeiro ali, por favor, meu irmão. O primeiro princípio é o seguinte: felicidade não é ausência de
problemas. Felicidade não é ausência de problemas. O ser humano vive tentando burlar a sua mente, vive tentando enganar a si mesmo. As coisas às vezes estão terríveis, mas ele fica ali dizendo, não, eu não estou doente, eu não estou doente, eu não estou doente, eu não estou gordo, eu não estou gordo, eu não estou gordo, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem, sendo que não está. E ele fica tentando se enganar. Neste livro que eu citei aqui no começo, O Admirável Mundo Novo, ali existe um remédio para quando começar qualquer princípio de tristeza na sua vida, você deve tomar. Esse remédio ali chama soma. Você toma isso, então todas as suas tristezas são aniquiladas. Na sociedade real, que não é essa distópica, não existe esse remédio soma ainda. Mas sabe no que as pessoas afogam suas mágoas? No bar, nas drogas, nas noitadas sem fim, farra, carnaval, bebedeira. Só que eles se esquecem que eles não podem fugir dos fatos. Quando você busca refúgio em algo momentâneo, como uma noite amorosa, como uma droga, como uma bebida ou qualquer outra coisa, aquilo é apenas um período onde o seu problema, ele dá um intervalo, ele não some. Depois que você recobra a consciência, você vai ver que ele continua ali. E a carta de Paulo aos Filipenses vem mostrar que só há uma forma de nós obtermos uma paz real, não uma paz efêmera, de pouca duração, mas uma paz constante. É isso que Paulo vem dizer. Como eu falei, 4 capítulos apenas, mas 4 capítulos que vão mostrar um homem, numa circunstância terrível, escreve uma carta cujo tema é alegria. Você pode pensar, pastor, mas calma aí, Paulo tem motivo para estar alegre. Óbvio que tem, o apóstolo andando com Jesus Cristo, fama para tudo que é lado. Não era assim. Sabe de onde Paulo escreve essa carta? Da cadeia. Cadeia é algo terrível. Paulo estava vislumbrando a sua morte logo ali à frente, por execução. E ainda assim ele escreve uma carta cujo tema é alegria. Tanto é que em Filipenses 4 ele vai dizer, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Ou seja, a alegria é um mandamento. E quem diz isso é um prisioneiro olhando para a morte logo ali na frente. Eu sei que você, assim como eu, talvez por vezes, já citou aquele versículo, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Isso é uma verdade. Só que o contexto dele aqui em Filipenses é muito diferente do que a maioria imagina. Eu acho que eu coloquei ele, põe ele, por favor. Filipenses 4, capítulo 11, Paulo começa a dizer assim, digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado como também ser honrado, de tudo em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Se talvez Paulo hoje nas igrejas cristãs, na maioria dos lugares, dissesse isso daqui, digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eles iam dizer, isso é um absurdo. Você não pode aceitar pobreza, decrete a vitória. Deus te fez por cabeça e não por cauda. Você vai sempre andar bem, nada de ruim vai te acontecer. Mas Paulo diz que ele já teve experiência até de fome, até de não ter o que se vestir. A teologia de Paulo não se encaixa na teologia da prosperidade hoje. A teologia que não aceita um cristão passar por algum tipo de necessidade. E se você passa algum tipo de problema, seja uma necessidade financeira, psicológica, algum problema de saúde, desemprego, luto, qualquer uma, sabe que na maioria das vezes vão dizer para você, eu acho que tem pecado aí. Confessa, igual os amigos de Jó, né? A teologia dos amigos de Jó, as coisas dão errado, o que eles dizem? É pecado. E então aqui nós vamos ver algumas razões para aprender sobre esta carta magnífica. Primeiro, que ela nos revela o segredo da verdadeira felicidade. E é aqui que Paulo vai explicar. Um homem revela o verdadeiro segredo da felicidade a Paulo, e Paulo vem e fala para nós. Paulo ele vai resumir uma das maiores dúvidas da humanidade. Qual que é uma das maiores dúvidas da humanidade? Enquanto a filosofia e o mundo ficam perguntando, né, olha, qual o sentido da vida?
Paulo, em apenas um versículo, ele economiza anos de estudo de Platão, Sócrates, Aristóteles e tantos outros. Eles estão procurando o sentido da vida. Paulo diz assim em Filipenses 1:21: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Vocês querem saber qual é o sentido da vida? Eu vou explicar para vocês. O sentido da vida é Cristo. É nele. Ele é o ser ou não ser. Nós somos alguém nele, fora dele nós não somos nada. É dele que todo ser humano precisa. Então você vai ver que Paulo, ele escreve essa epístola, e é uma epístola muito pessoal, né? Tanto é que no comecinho aqui, olha, versículo 1: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Em muitas de suas cartas, Paulo se apresenta como apóstolo, e diz Paulo, apóstolo, demonstrando a sua autoridade como apóstolo de Cristo. Filipenses não. É uma das poucas em que ele se apresenta dizendo servo. E a palavrinha aqui é bonita, né? Servo. Dá a entender aquele que serve na igreja, aquele que ajuda, faz isso, faz aquilo. Mas no original é doulos, que significa escravo. Paulo está dizendo assim: Paulo, escravo de Cristo. Isso que eu sou. Ele vê aqueles irmãos ali de fato como irmãos. Ele não se vê como superior a eles. Paulo era alguém que tinha prestígio, alguém que frequentou as melhores escolas de sua época, alguém que se destacava em meio a um monte de gente inteligente, cidadão romano. Diz a Escritura que ele era poliglota. E ainda assim, este homem, com toda essa sabedoria, ele não descobre por si mesmo o caminho da felicidade. Essa é a diferença, eu já expliquei aqui outras vezes, né? Filosofia é o homem pensando por si mesmo e chegando a uma conclusão, o que é certo e o que é errado. Teologia é Deus se revelando ao homem, de uma forma que o homem jamais poderia descobrir por seus estudos. Jamais. Tanto é que Paulo, ele não encontrou a Cristo, Cristo o encontrou. E assim acontece com todos nós. Não somos nós que encontramos a Deus. Deus precisa se revelar a nós, e é isso que acontece com esse homem. E o segundo e último princípio para encerrar é o seguinte: o caminho para o céu e como se comportar aqui na terra. Então, não só a Filipenses, óbvio, né? Mas toda a Escritura, ela vai dar a mim e a você diretrizes de como nós podemos ser salvos. O caminho da salvação está na Escritura. É aqui todo o plano de salvação: a morte vicária de Jesus Cristo, o arrependimento de pecado, o enchimento do Espírito Santo. Tudo isso nós vemos na palavra do Senhor. Mas a Escritura, ela não apenas é um livro que fala a respeito do céu e de como se chegar lá, mas é um livro que também vai ensinar a mim e a você de como vivermos aqui na terra, porque não somos alienados. Porque muitas pessoas pensam que ser cristão, olha, é você apenas orar, é você apenas ler a Bíblia, é você não poder se posicionar em relação a assuntos como o aborto, como política, como pena de morte. Por que eu digo isso? Porque eu constantemente, diante de algum desses embates atuais, o que eu mais ouço é: vai pregar a Bíblia, fale apenas do Evangelho. O Evangelho nos ensina como eu e você devemos nos comportar, nos ensina como eu e você devemos tratar o nosso cônjuge, os nossos filhos, todas essas coisas. E aqui, né, você precisa entender pelo menos um pouquinho da questão do que foi a cidade de Filipos, porque é de suma importância para que você entenda como que Deus, em seu plano, Ele vai organizando as coisas, inclusive usando ímpios para que o seu propósito venha a se cumprir. Exatamente. Deus usa até ímpios para que os seus propósitos se cumpram. Filipenses, né? Filipos era o nome de uma cidade, era o nome dado por Filipe II. O cara era o bichão mesmo, literalmente. Conquistou muitos lugares ali, muitos territórios, então ele deu o nome da cidade, o seu próprio nome, Filipos. E o rei Filipe II, ele era pai de nada mais, nada menos que Alexandre o Grande. Então, o rei Filipe expandiu o seu império e o seu filho muito mais, né? Alexandre o Grande conquistou muito mais ainda. Por que é importante você saber disso? Porque muitos dos avanços do Evangelho têm a ver com esses dois homens ímpios. Por que eu digo isso? Porque tanto
Filipe II, como o seu filho Alexandre o Grande, eles, por conta de conquistarem muitos terrenos, eles começaram a aplicar a língua grega em outros povos também. Era o inglês da época, todo mundo falava. Então, Alexandre o Grande, principalmente quando ele conquistava algum território, ele não chegava lá e dizia: olha, acabou toda a cultura de vocês, toda a linguagem de vocês, agora somos nós que mandamos. Nós que mandamos. Não, o que ele fazia? Ele simplesmente pegava o seu povo e misturava o seu povo com aquela nação conquistada. É o que alguns vão dizer, né? A fala helenística. Então ele fazia exatamente dessa forma. E por conta desse idioma quase que universal e ali, né, se expandindo, o evangelho pôde chegar mais longe. Você consegue ver Deus usando 2 homens ímpios para fazer essas coisas? Posteriormente, é óbvio, né? Os romanos, se você vai ver ali, eles derrotam os macedônios, que Filipe e o seu filho Alexandre eram macedônios, mas ainda assim, eles tiveram uma grande importância no avanço do evangelho. Homens ímpios foram usados por Deus. Pastor, isso é um absurdo. Não, não é. Nabucodonosor, a escritura diz que Deus fala assim a respeito dele. Nabucodonosor, aquele rei tirano, olha como que Deus o cita: Nabucodonosor, meu servo. Ou seja, este homem, usado para espetar as nações, ele tem sido meu servo. E por que é importante você saber disso? Para você ver que todas as coisas estão debaixo do controle de Deus. Deus usa de tudo para cumprir o seu propósito. Um outro exemplo clássico, a escritura vai dizer em Lucas capítulo 2, versículo de 1 a 7, onde o censo é levantado. Um rei ímpio ordena que o censo seja levantado, a contagem do povo. E eu coloquei ali, põe ali, por favor, Miguel. Lucas capítulo 2, versículo 1 vai dizer assim: naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto para que o mundo inteiro fosse recenseado, contado. Esse primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um na sua cidade. E José também foi da cidade de Nazaré, na Galiléia, a cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, porque era da linhagem da família de Davi, para alistar-se com Maria, que estava grávida e comprometida com ele. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de ela dar à luz, e ela teve o seu filho primogênito, envolveu-o em panos e o colocou em uma manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. José está juntamente com Maria em Nazaré. Só que havia uma profecia que dizia assim: o Messias vai nascer em Belém. E então um rei ímpio levanta um decreto de: vou contar o povo. Chama o pessoal do IBGE aí, vamos fazer a conta. Só que ele manda cada um ir para a sua cidade. E então José vai para Belém, porque de lá ele era, e lá completam-se os dias, e então nasce o menino. Mais uma vez, Deus usando o decreto de um rei ímpio para que os seus planos pudessem chegar ao fim. O propósito de Paulo ao escrever Filipenses, já estou encerrando, lembrando que é uma carta muito pessoal, mas você vê Paulo dizendo a respeito de um homem, nós leremos aqui mais adiante, chamado Epafrodito, um homem que quase morreu por causa do evangelho. E esse homem, ele não só caminha, né, navega, ele percorre praticamente 1.280, quase 1.300 quilômetros, um mês, para levar uma oferta da igreja de Filipos a Paulo, que estava preso. E então, Paulo, por gratidão, escreve essa carta para expressar de forma, né, escrita ali, a sua gratidão, mas não apenas para isso, para dar diretrizes para toda aquela igreja. E você vai ver como que essas diretrizes se encaixam perfeitamente conosco ainda hoje. Paulo, ele vai prover orientação espiritual que a congregação necessitava. E é isso que a Escritura constantemente vai mostrar para mim e para você, de como nós devemos agir, o tanto que devemos orar, como devemos orar, a forma certa de orar, coisas que por vezes nós como cristãos negligenciamos. Como pode cristãos negligenciarem a oração? O tanto que nós oramos mostra o tanto que nós dependemos do Senhor. Então você só lembra de orar na hora que acorda: Senhor, obrigado, amém. Na hora de comer, você agradece pelo alimento. E na hora de dormir, obrigado por esse dia, aleluia. Amanhã estamos aí de novo. Paulo vai ensinar constantemente essas coisas. Veremos, como eu falei, que a Escritura, além de ela mostrar o caminho do céu,
ela mostra como eu e você devemos nos posicionar aqui em relação a vários assuntos. Paulo vai dizer assim: vivam de modo digno do Evangelho. Ou seja, há cristãos, ou que pelo menos frequentam igrejas, que vivem de uma forma que não é digna, que não condiz com o Evangelho. Aí esses Paulo vem e diz: vocês precisam se adequar à Escritura. Não é a Escritura se adequar a vocês, é vocês olharem para a Escritura e dizerem onde eu preciso mudar. E não dar um jeitinho maroto brasileiro ali, dar uma mexidinha na palavra, não. Devemos viver de forma digna do Evangelho. Por que eu digo isso? Hoje, quarta-feira de cinza, você sabe, tem igrejas em nossa região que tem carnaval gospel, bloco de carnaval cristão. Eu não sei como que eles juntam essas duas coisas, né? Festa da carne e o cristão está lá, com a desculpa esfarrapada de precisamos evangelizar os ímpios. Mas você tem o ano inteiro, criatura, para evangelizar. É no carnaval, com aquelas moças seminuas lá, com os seios pulando para fora, aquela roupa curta. É lá que você quer evangelizar? Ou será que na verdade essas pessoas não esperam loucamente chegar a essa época apenas para colocar para fora aquele desejo que eles têm de, ai, como que era bom aquela vida? Igual a mulher de Ló, né? Daquela olhadinha básica para trás. Paulo vai ensinar que eu e você devemos ser luz. De que forma? Preservando a palavra de Deus e fugindo da sensualidade. Hoje até na igreja cristã é necessário constantemente dizer: fuja da sensualidade. Você que é irmão, fuja, que os seus olhos não contemplem aquilo que é sensual. Você que é irmã, preste atenção na hora de se vestir, para que a sua vestimenta, o seu modo de se vestir não faça com que outro tropece. Precisamos dizer constantemente o que a Escritura diz a respeito disso. Paulo não apenas isso, ele vai dizer que nós devemos ser humildes, que nós devemos lembrar do que Cristo fez. Aquele que se humilhou e humilhou até a morte de cruz, assim nós devemos também fazer. Ser humilde, saber que não alcançamos a perfeição e não alcançaremos aqui nessa vida, portanto eu e você devemos sempre lembrar. Se hoje Deus, pela graça, tem nos conduzido ao Evangelho, tem mudado a nossa vida, não é porque havia algo de bom em nós, mas é porque em sua infinita graça e misericórdia, mesmo não tendo nada de bom, Ele foi e olhou para mim e para você com um olhar de graça. Então por esse motivo nós estamos aqui. E por fim ele vai dizer assim: lutem pela fé evangélica. Lutar, literalmente. Só que hoje em dia, quando você defende a sua bandeira, eles citam a própria Escritura de uma forma distorcida, dizendo: não julgueis. Experimente falar contra a modernidade. Experimente criticar o erro de alguém. Você vai ouvir isso constantemente. Eu, quase toda vez, publicar alguma coisa que eu digo que foi que dia? Semana. Eu publiquei lá um tweetzinho, né, sobre o feminismo, porque eu não sei se você sabe, na Ucrânia, homens de 18 a 60 anos estão proibidos de deixar o país, porque eles vão servir na guerra, obrigatoriamente, de 18 a 60 anos. E no começo, o presidente ucraniano, ele fez um decreto obrigando as mulheres também a se alistar. Não é que o grupo Fêmen, que as feministas quebraram o pau dizendo: que absurdo! A gente tem que se alistar só se a gente quiser. Ué, criatura, mas vocês não brigam por direitos iguais? Mas na hora de receber um míssil na cabeça é só a gente. Hã? Daí o homem que se lasque. Você vai ver, época de guerra, você vê aquela feminista, cabeça rapada, vermelho, azul, parece uma calopsita, né, o cabelo assim. Mas viram uma excelente dona de casa. Põe até um aventalzinho ali, ó. Ai, meu sonho é ser mãe de multidões. Muda radicalmente. Porque o quê? Eu ser explodido, tomar um tiro no meio da cabeça, pisar numa mina terrestre, não sobrar nada? De forma nenhuma. Então, eu escrevi sobre esse assunto, e o que eu vi constantemente foi: não julgueis.
Não julgue. E é interessante que as pessoas dizem para mim, né? Não julgue as mulheres, me julgando. Eu só respondo assim, você está falando para eu não julgar, me julgando, criatura? Isso aí eu acho que tem um nome, né? Alguma coisa parecida com hipocrisia. Hipocrisia. Assim são eles. Lutem pela fé evangélica. Ele vai dizer, sejam obedientes, sejam corajosos, porque o que tem hoje, meu irmão, de pastor frouxo, de crente frouxo, que na hora que precisa combater, o cara não faz. Paulo vai dizer, vocês precisam ser obedientes, corajosos, firmes. Ser firme hoje em dia é algo de suma importância e raridade. Raridade. Neste mesmo assunto, né, em relação à Ucrânia, eu estava lendo uma matéria de um senhor de 80 anos. 80. Ele pegou a sua mochila com um par de calça extra, 2 camisas e alguns biscoitos e foi se alistar. Ele não precisava. 80 anos. E então lá o soldado perguntou para ele, mas por que o senhor quer servir? O Putin está arrebentando com a gente, tem certeza? Olha o que ele disse. Eu quero defender a terra dos meus netos, para que eles possam ter liberdade. Essa firmeza não se vê mais. O que nós vemos hoje em dia são homens afeminados, que é isso que o feminismo faz. Ele faz com que as mulheres se tornem machos e os homens se tornem afeminados. Não estou dizendo homossexuais, claro que não. Afeminados. Estilinho aqueles japonesinhos lá, vocês conhecem, né? Os que não tomam testosterona lá. Eles. Não pode. Calo na mão, onde já se viu essas coisas? É absurdo. Mas a Escritura vai dizer, sejam firmes, corajosos, obedientes, sem esquecer de serem humildes, sem esquecer de serem santos, mesmo em uma nação totalmente pervertida. E Paulo vai dizer, eu e você devemos contribuir para o avanço do Evangelho. Sim. Seja de forma individual, como igreja, no seu trabalho, evangelizando, convidando as pessoas para frequentar o culto, convidando pessoas para estarem junto com a gente nos pequenos grupos, compartilhando vídeos, são formas de evangelizar. Mas Paulo vai dizer, contribuam para o Evangelho. E Paulo preso, ele diz assim, e até essas cadeias têm contribuído para o Evangelho. Eu sei que dessa forma ninguém quer evangelizar, né? Pastor, eu quero ser missionário, eu vou mandar você para onde? Para o IRT, Tremembé, vai evangelizar. 5 aninhos lá resolve o seu problema. Eu sei que ninguém quer. Mas Paulo preso, ele diz, até essas minhas cadeias têm servido para que o Evangelho avance. E do início ao fim da carta, você vai ver um esplendor de alegria, o tempo todo. Alegria é a síntese e o tema desta carta aqui. E que Deus possa, durante as próximas semanas, também dar graça e misericórdia a nós, para que nós venhamos descobrir a verdadeira alegria, o verdadeiro motivo da felicidade, assim como Paulo descobriu, mesmo estando preso. Amém, meus irmãos?